Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está assistindo este vídeo, né? Esse aqui é o primeiro vídeo do nosso canal, né? Por mais que eu tenha postado mais shorts envolvendo o tema geografia, né? No geral, esse aqui é o primeiro vídeo mesmo, né? Sem ser shorts aqui do nosso canal. E o tema que a gente vai conversar hoje é sobre o que é geografia, né? Tinha que abrir com esse tema, né? O que é geografia, o que é cartografia. Cartografia, que é uma área aí irmã da geografia, as duas estão sempre juntas, né? Cartografia também é uma ciência à parte. Existe a ciência cartográfica, assim como tem um curso de engenharia cartográfica. É uma ciência à parte, mas também está muito ligada à geografia. Nós vamos entender o que é geografia, o que é cartografia e também, senhores, além do que saber o que é geografia, para que ela serve, tá? Tá aqui os objetivos da nossa aula. Aliás, nos próximos vídeos eu sempre vou buscar falar os objetivos. Ou eles vão estar no slide ou então vou falar com vocês, o objetivo da aula de hoje é isso, isso e isso, tá? Então a gente vai aprender o que é geografia, para que ela serve, tá? Entender o que é o tal do espaço geográfico, que eu já vou anteceder para vocês aqui. O espaço geográfico é onde nós estamos, tá? O espaço geográfico é onde você está pisando, onde você está vivendo, onde você está habitando, onde você está respirando, é o espaço geográfico. Vamos ver o que é paisagem, o que é lugar, a cartografia, o que ela é, para que ela serve, a origem dela e também falar um pouquinho do trabalho do geógrafo e do professor de geografia, ok? Lembrando que o geógrafo e o professor de geografia tem ali suas diferenças na questão de formação. Vou comentar um pouquinho também lá no final. Então são os objetivos da nossa aula. Então a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o que é geografia. De onde vem esse termo geografia? Vocês estão vendo que tem um livrinho ali do lado chamado Geografia, né? Escrito por Estrabão, grande historiador, filósofo, geógrafo que viveu na Grécia Antiga, tá? E aí essa palavra surge a partir da publicação do livro de Estrabão, chamado Geografia. Então ela surge na Grécia Antiga. Geo significa terra, grafia, descrição. Então, descrição da terra. Por mais que hoje a geografia ela vai estar um pouco mais complexa, não é só descrever a terra, né? A partir do século XIX, quando ela vira uma ciência, uma disciplina, né, organizada, com seu campo de estudo, a geografia ela começa a ficar mais complexa. Ela não é só descrição da terra, por mais que ainda tenha muito disso, né, de descrição da terra. Quando a gente vai aprender lá os tipos de relevo, os tipos de solo, os tipos de planta, por exemplo, é muito descritivo, né? E a geografia foi assim por muito tempo, principalmente na antiguidade, tá? A partir do século XIX, ela surge como uma ciência organizada, ou como uma disciplina, como um campo de estudo, né? E aí ela vai ter uma perspectiva mais diferente. Ela vai buscar o quê? Estudar a relação entre o ser humano, a sociedade e o meio ambiente, tá? Então entender a criação de cidades, por que a gente desmata, as nossas relações políticas, as relações políticas entre os países, a poluição que geramos. Então vamos buscar entender essa nossa relação, né, entre nós, a sociedade e com o meio ambiente. Tá? Então ela vai ficando mais complexa. Antes era o quê? Meramente descrição, né? Descrever os tipos de planta, descrever os tipos de relevo. Agora a partir do século XIX, a geografia ela fica um pouco mais complexa. Ela vai buscar compreender a nossa relação, né, entre aí a sociedade e o meio ambiente, né? O ser humano, o indivíduo, com a sociedade e com o meio, ok? Certo? Até bota ali, século XIX é o nascimento da geografia como ciência, como disciplina organizada, como conhecemos. Beleza? Então entendemos o que é geografia. Ela surge na Grécia Antiga através da publicação do livro de Estrabão chamado Geografia. Tá? Geografia é a descrição da Terra. Então, por muito tempo, né, essa área que nós estudamos teve essa perspectiva de descrição da Terra. A partir do século XIX, isso muda um pouco. A geografia surge como uma disciplina, como uma ciência organizada, como um campo de estudo, né, que vai buscar ir além, não só meramente descrever a Terra, né, fazer uma descrição do que está compondo a Terra. Não é isso. Agora a gente vai buscar entender a relação entre nós, seres humanos, a sociedade, tá? Então esse ser humano também com essa sociedade e também com o meio ambiente, tá? Beleza?
Tranquilo até aí? Então conseguimos compreender o que é essa geografia, certo? E a geografia, para que ela serve, né? E a gente vai aí, a partir de entender o que ela serve e o que é o espaço geográfico. O que ela serve e o que é a geografia estão muito interligados, né? Ela serve para quê? Para entendermos a relação indivíduo, sociedade e natureza. E também como a natureza funciona, tá? Então a gente tem que compreender esse mundo. Eu nasci, tô aqui na Terra e aí como as coisas funcionam, como é que são as relações entre as pessoas, entre as nações, entre os países. A geografia está aí para te ajudar, tá? Entendeu? Aí eu botei algumas perguntinhas ali. Por que o Rio de Janeiro tem clima tropical? A geografia vai te ajudar a entender isso. Por que não tem terremotos de grande magnitude no Brasil? Por que os países entram em conflitos? A geografia vai fazer várias perguntas. Porque é isso que ela está buscando o quê, gente? Entender a nossa relação indivíduo-sociedade, beleza? E também essa sociedade como um todo com a natureza, com o meio ambiente. E também até entender como a natureza funciona, é para isso que ela serve, tá? Beleza? Essa relação indivíduo, sociedade, natureza gera o nosso espaço geográfico, tá? Gera o espaço onde nós estamos, senhores. Então, o espaço geográfico é o resultado das interações entre esse ser humano e o ambiente, né? O surgimento de cidades, a agricultura, né? Então a gente está modificando o espaço, esse espaço geográfico em que nós vivemos. Então conseguiu entender o que é o espaço geográfico? É o resultado das interações entre o ser humano e o meio ambiente. Tranquilo? E por que a geografia serve? Ela serve para a gente entender a nossa relação com o meio, né? Também não só nós e o meio, mas nós e a sociedade. E também compreender como a natureza funciona. Olha a importância da geografia aí, meus amigos. Tranquilo? Então já matamos 2 tópicos aqui bem importantes, tá? Eu trouxe essa imagenzinha aqui da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. É a imagem mais atual, com um VLT, né, o veículo leve sobre trilhos passando, e a outra imagem ali da Avenida Rio Branco, né, se eu não me engano, essa imagem aqui início do século XX, ok, senhores? Olha como mudou, né? Hoje mais prédios, arranha-céus, né? Hoje você tem ali o VLT, antes você tinha ali uma avenida até arborizada, hoje menos arborizada. Então, olha a modificação que nós vamos fazendo ao longo do tempo. Conseguiram compreender isso? A gente vai modificando o espaço geográfico, porque a nossa interação, nós, indivíduo, com a sociedade e com o meio. Então a gente vai modificando ao longo dos tempos. Como é que vai ser daqui a 100 anos o Rio de Janeiro? 200, 300 anos? Não sabemos, mas vamos continuar modificando esse espaço. Conseguiram compreender? Tranquilo, tá? Ó, mais uma imagem aqui, olha a mudança, né? Ali da região da zona sul do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar, o fundo, né? Olha como mudou, né? Arranha-céus surgindo, né? Olha ali as casas, ali parecia ter mais, a foto mais antiga, né? Parecia ter mais casas, mais simples, agora com mais prédios. Olha a quantidade de barcos ali, né? Houve uma modificação. Lá no outro lado, o bairro da Urca, né? Viu como a gente vai modificando o espaço geográfico, senhores? Bom, tem 2 conceitos aqui. Quando a gente fala assim, paisagem e lugar, as pessoas acham que é a mesma coisa, tá? Tome cuidado, não são a mesma coisa, tá? Aliás, esses 2 conceitos, eles estão atrelados ao espaço geográfico, eles estão dentro do espaço geográfico, a paisagem e o lugar, que são conceitos diferentes, por mais que a gente utilize muitas vezes como sinônimo, como se fosse a mesma coisa, e não é. A paisagem é tudo aquilo que nós percebemos no espaço geográfico. É tudo aquilo que eu vejo e sinto também, tá? Muito importante isso. É o que eu vejo e o que eu sinto, senhores. Tranquilo? Tá? Faz parte da paisagem. Por exemplo, a pessoa que é deficiente visual, né? Ela não tem a percepção da paisagem, ela também sente a paisagem, né? Então, a paisagem é tudo aquilo que está no espaço geográfico. E outra coisa, ela pode ser cultural ou natural. Tranquilo? Então, quando eu falo paisagem cultural, é aquela paisagem que eu já modifiquei, que o ser humano modificou ao longo do tempo. Hoje nós temos muito mais paisagens culturais do que naturais. Até as paisagens naturais nós já acabamos interferindo nela. Muitas vezes porque a gente já desmatou a mata original que estava ali, né? Ou para construir alguma estrada próximo a uma área de conservação, de preservação, tá?
Então, paisagens naturais também hoje tem muito pouco, porque a gente já também interferiu nessas paisagens naturais, tá? Mas a paisagem ela pode ser cultural ou natural. Tranquilo? Ó, lugar é um outro conceito que tem a ver mais com a questão da afetividade. É onde os seres humanos desenvolvem as suas relações afetivas, criação de vínculos, né? Então, quando a gente fala aquele bairro que você morou por muito tempo, tem um carinho muito grande, o quarto daquela casa que você morou por muito tempo também, ou que mora até hoje, então você cria um vínculo. A escola, né? Por mais que algumas pessoas olham para a escola, não, eu tô doido para acabar a escola, mas tem gente que sente saudade da escola, cria um vínculo, né? É o lugar, tá? Ou aquele cursinho que você faz, você adora as pessoas que estão lá, você aprende um monte de coisa, o parque da cidade. Então, o lugar é onde você desenvolve a afetividade, né? É onde as relações humanas acontecem, gerando uma afetividade com aquele lugar e criação de vínculos, né? Entendeu? Olha a diferença, a paisagem é tudo aquilo que eu percebo, tudo aquilo que eu vejo e sinto, o lugar não. O lugar tem a ver com a questão da afetividade, da criação de vínculos, certo? Tranquilo? Então, vi como é que conceitualmente são coisas diferentes. Então, trouxe essas imagens aqui, né? Olha a imagem ali abaixo, as crianças brincando na rua, né? Pulando amarelinha, né? E pode ser que crie até uma afetividade com aquele lugar e passe o tempo e as crianças vão lembrar, lembra quando a gente brincava aqui, né? Era maravilhoso, né? Eu sinto muito carinho por esse lugar. Essa é a questão, né? É esse ambiente onde foi criado os vínculos, foram criadas as afetividades, as amizades, tá? As duas imagens acima, vocês podem ver uma paisagem mais natural, mas que também foi modificada, tá? Aliás, até eu tirei essa fotozinha aí na cidade de Valença, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Aliás, essa paisagem que vocês estão vendo, a gente chama de mares de morros. Eu vou fazer um vídeo sobre domínios morfoclimáticos aqui, e aí vocês vão entender por que esse mares de morros. Mas já para poder já puxar um pouquinho esse tema, não sei se vocês conseguem compreender ali na imagem, né? Parecem ondas, né? Se você olhando assim, né? Esse horizonte, parecem ondas, como se fosse, né? Um mar de morros. Então é muito característico esse domínio morfoclimático aparecer em Minas Gerais, Rio de Janeiro, ok? Esse tipo de paisagem. É uma paisagem natural, mas que também já foi modificada ao longo do tempo, tá? E ao lado uma paisagem cultural, né? Prédios, ali a cidade de Nova York, se eu não me engano, né? Prédios, né? Toda a modificação desse espaço geográfico, tá? Então uma paisagem cultural aí. Bom, falar um pouquinho da cartografia, que eu boto ali como um irmão da geografia, né? Como assim um irmão da geografia? A geografia e a cartografia estão interligadas. Nós vamos falar de escala cartográfica, vou falar de coordenadas geográficas em outros vídeos, e isso tudo faz parte da área da cartografia, e a geografia também abraça esse tema, né? Eu boto uma definição ali do que seria a cartografia, né? A cartografia ela é a arte, ela serve para elaborar representações gráficas da Terra, principalmente utilizando os mapas e cartas. E outra coisinha, mapas e cartas são coisinhas até diferentes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Nessa imagem aqui. A um lado ali você tem um mapa do Brasil no século 17, 1607. Né? Claro que a gente tem que comparar a tecnologia que nós temos hoje e a tecnologia que a gente tinha no século 17. Então você olha o mapa do Brasil e fala, professor, que coisa horrorosa é essa? Né? Mas olha ali, né? Você tem que entender o momento da cartografia no século 17, você não tinha tantos aparatos tecnológicos, né? Tudo muito feito à mão. Do outro lado você tem uma carta, né? A carta geralmente ela vai dar mais detalhes, tá? Você tem uma carta ali do Rio de Janeiro, 1900, né? Então você tem ali mais detalhes, né? Ali é uma parte da cidade do Rio de Janeiro. Então as cartas elas vão trazer mais detalhes muitas vezes do que o mapa, tá? Tranquilo? E aliás eu vou falar desse tema mais à frente quando eu fizer um vídeo sobre escala pequena, escala grande. Não vou falar disso agora para não confundir a cabeça de vocês, tá? Então, a cartografia é a arte de elaborar representações gráficas da Terra, principalmente através de mapas e cartas. É a ciência que ajuda a gente a se orientar no espaço. Nós temos aí, graças a Deus, o Google Maps, que se utiliza muito da cartografia como base, né? Para a gente se orientar no espaço. Ainda assim, muita gente não utiliza o Google Maps,
tá? É uma ferramenta maravilhosa e que facilita muito o nosso dia a dia, né? Ainda mais para as pessoas que estão perdidas no espaço, tá? Tranquilo? A cartografia ela vai surgir lá há 2.500 anos antes de Cristo, na Babilônia. Essa imagem que vocês estão vendo aí, né, é a representação do mapa mundi pelos babilônicos, tá? Ok? Então a cartografia tenha surgido aí. A partir dos séculos XV e XVIII, com a expansão marítima, as grandes navegações, né, os europeus aí descobrindo, né, o mundo, né, a partir da perspectiva deles, é claro, né, você vai ter mapas mais elaborados, você tem as bússolas, né, que vão ajudar a se orientar nesse espaço geográfico. Então olha como é que a cartografia ela vai evoluindo, né? Você pega ali há 2.500 anos antes de Cristo, na Babilônia, eles ali tentando representar o mapa mundi num pedaço de rocha ali, né? Numa pedra. Então, agora no século XV, XVIII, você já tá, ó, olha como é que o mapa vai mudando ao longo do tempo, as cartas vão ficando mais detalhadas, né? Então isso vai mudando, a cartografia vai evoluindo ao longo do tempo, a ponto da gente chegar hoje, ó, os mapas digitais geradas pelo Sistema de Posicionamento Global, o GPS, através de satélites, né? Então, através de fotos feitas por drones, aviões, satélites, nós chegamos ao detalhe dos mapas, né? Então, a gente usa aí muito até aplicativos, né? Como o Google Maps, o Waze, trazendo riqueza de detalhes dos mapas, né? Isso é feito através de satélites. A aerofotogrametria, que é uma outra área importante, né, que ajuda muito nesse detalhamento dos mapas, o sensoriamento remoto, tá? E é uma parada muito complexa. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas é só mostrar para vocês como é que é feito essas imagens, né? Através de satélites, sensoriamento remoto, a aerofotogrametria, seja através de drones, aviões, né? Tem aquele carrinho do Google que passa também, vai tirando fotos com detalhes, né? Então, olha o quanto a gente avançou na cartografia, e ainda bem, né? Para a gente poder ter facilidade para chegar nos lugares. Tranquilo aí? Tá? De boa. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam no vídeo, vocês podem botar nos comentários, tá? Chegamos no último tópico, viu? Nem doeu, né? Foi até tranquilo. O trabalho do geógrafo. Aliás, eu quero falar uma coisa com vocês, que existe uma diferencinha o geógrafo e o professor de geografia, mais por conta da formação. Quando, por exemplo, o professor quer ser geógrafo, o ideal é que você faça o curso de geografia em bacharelado, tá? E o de professor de geografia é o professor de geografia fazendo licenciatura, tá? O cara que faz o bacharelado, que vai se formar como geógrafo, ele também pode dar aula. Mas muitas vezes o cara que é professor de geografia, né, ele está ali fazendo licenciatura, ele fica restrito a trabalhar em algumas áreas, e aí ele precisa fazer o bacharel, tá? Vamos falar do geógrafo, o cara que se formou através do bacharelado, que também pode ser professor de geografia, mas ele pode trabalhar com várias outras coisas, né? Com planejamento urbano, com criação de mapas, né? Com construção, pode dar aula também, né? Trabalhar com o meio ambiente, muitas vezes pode fazer um concurso para trabalhar em unidades de conservação, em áreas preservadas, né? Então tem uma gama ali de coisas que o geógrafo pode trabalhar, tá? E a sua importância? A importância tanto do geógrafo quanto do professor de geografia é fazer refletir, né? Compreender a nossa relação com o meio e com a sociedade, né? Vamos entender o mundo que a gente vive, né? Por que tais países vivem em conflitos? Por que aquele lugar é frio? Por que ocorrem terremotos em determinados lugares? Né? O que leva o desmatamento à poluição? Então o geógrafo vem fazer a gente pensar sobre o mundo. E quem sabe, através de pensar sobre o mundo, a gente fazer um mundo melhor, né? A gente fazer um mundo onde as pessoas respeitem a natureza, respeitem o meio que vivem, respeitem outras nações, outras línguas. Então, a partir da gente tentar compreender a nossa relação com o meio e a sociedade, a partir disso a gente consiga fazer um mundo melhor, tá? Então, eu boto essas perguntinhas ali para fazer algum sentido, né? Por que eu estou aprendendo geografia? Para a gente entender as coisas, como as coisas funcionam, né? Porque, olha a outra que eu boto ali, ó, como a altitude influencia no clima e no modo de vida, né? Você tem aí, por exemplo, a cidade de La Paz, que está lá a 3, 4 mil metros de altitude. Como é que as pessoas vivem lá, né? Com muita dificuldade para respirar, né? É um clima mais frio,
boa parte do ano, a geografia está aí, para fazer a gente refletir e compreender a nossa relação com o meio, com a sociedade. É o que é a geografia, né? É o que é a geografia, né? Tranquilo, gente? Show de bola? Então esse vídeo aqui vai te ajudar a estudar sobre esse tema, o que é geografia e o que é cartografia. Nós vamos entrar em outros temas depois. Deixa o seu comentário, dá o like, compartilha com seus colegas. Sei que a prova está chegando, meu Deus, tem que estudar. Esse vídeo vai te ajudar bastante. Valeu, galera, tá? Um forte abraço, muito obrigado por ter assistido até aqui. Compartilha o conhecimento geográfico com todo mundo. Valeu, queridos!